nos almoços, na Aí, sala. Pode crer. a gravação iniciou. Demorou. Tá, beleza. Ó, a próxima Tá. matéria ou pode ser prisão ou prova, qualquer um dos dois. Vamos em prisão. Vocês que sabem. O que você acha, ô David? Prisão ou Mano, prova? tranquilo. Vou Beleza. acompanhando aí. Vocês estão vendo a tela, né? Sim, perfeito. Tá. Então vamos lá. A gente vai ter aqui, ó, essa planilhinha que é onde a gente sai escrevendo e colocando toda a matéria, beleza? E aí eu tenho as minhas anotações aqui que eu faço também. Então, de prisão, o que a gente precisa aprender? Tá? A primeira parte é saber que existem dois tipos de prisão. Tá? A prisão cautelar, tá? É uma prisão que ela vem antes do processo, e a prisão pena, ela vem após o processo. Então a gente tem aqui um delimitador que eu coloquei, ó. A gente vai fazer uma caixinha até. Deixa eu fazer uma caixinha. Tem barulho da porra. O que vocês estão fazendo, mano? Sei lá, o André tá fazendo o que aí, caralho? Tô separando meus fichamentos, ó. Mano. Faz outra hora, pelo amor de Deus. Tá fazendo mó barulho aqui. Já foi mal, mano. Então, a gente vai ter uma caixinha aqui. A gente vai Certo. pintar de uma cor. E aí a gente vai chamar esse cara de prisão cautelar ou prisão processual. Beleza? E a gente Certo. tem um outro cara aqui que a gente vai chamar de prisão pena ou prisão definitiva. Uhum. Então a gente coloca essas duas caixas na nossa cabeça: prisão cautelar e prisão processual. O que delimita, né? Quando que vai ser uma e quando que vai ser outra? O trânsito em julgado. Então, após o trânsito em julgado, a gente vai entrar com a prisão pena, que é a prisão definitiva. E antes do trânsito em julgado, a gente vai ter essas duas modalidades, que é a prisão cautelar e a prisão processual. Tá? Perfeito. Aí a gente vai começar a estudar pela prisão cautelar. A prisão cautelar, ela é o quê? Uma medida cautelar. O próprio nome dela fala, né? Ela é uma medida cautelar que o juiz impõe por algum motivo, né? Seja ele quer que o réu não saia do país, seja que ele ache ou tenha fundada a suspeita que o réu possa vir a dificultar a investigação policial, ele possa vir a coibir algum tipo de testemunha, ele possa vir, ou então é por causa de um E na descumprimento prova. um descumprimento de uma medida protetiva anteriormente já instaurada. Então, por isso que é uma prisão cautelar, tá? Essa prisão cautelar, ela tem dois momentos. Então, aqui a gente vai colocar, dividir esse cara em dois momentos. No primeiro momento, a gente vai ter um inquérito. E num segundo momento, processo. Tá? Vou colocar já outras cores aqui. Uhum. E uma outra cor. Então, no inquérito, a gente também tem prisão. E a gente tem três modalidades de prisões. Isso que são as que mais caem. Então, a gente tem o flagrante. A gente tem o temporária. E a gente tem a preventiva. Então, isso já foi muito cobrado em questão. Falando assim, o cara, ele estava sendo processado
e o juiz e a promotoria requisitou a prisão temporária dele. Aí nas alternativas falava, essa prisão ela é válida, ela não é válida, ela é válida porque ela não é válida por quê? Aí nesse caso você teria que responder, ela não é válida, por quê? Na fase de processo a gente só tem um tipo de prisão preventiva. Então aqui já pode cair um tipo de questão. No inquérito a gente tem 3 tipos e no processo a gente só tem um. Beleza? Beleza. Peraí, desculpa. No processo, só tem um tipo de prisão que é a preventiva. E no inquérito tem 3 tipos, que é flagrante, temporária e também preventiva. E também preventiva. Mano, você não vai ficar anotando não, né, mano? Não, isso no processo, certo? Pode parar de anotar aí. Tô só anotando Não, uma coisa aqui no meu fichamento. nossa, Fica vai, quietinho aí. mano. Não vai ficar Você, anotando coisa não. Então, se eu ver que você tá você, perguntando por que você tá anotando, eu não vou responder não. você é professor, você tem que dar atenção, boa Não. atenção aos seus alunos. Uh-uh. Vamos lá. Beleza, então vamos para o primeiro ponto. A preventiva, ela como que ela Hum. pode ser requisitada, ou quem pode cutucar quem para a preventiva ser instaurada? Então ela precisa da representação do delegado. Pera aí, o que é isso aqui? Pera aí. Então a preventiva, ela precisa da representação do delegado. Então o delegado vai representar, e esses nomezinhos eles caem, tá? Às vezes, se a banca ela quer cobrar um pouquinho mais, ela fala assim que o delegado vai requisitar. E na verdade, o delegado ele só representa. Então, delegado representa ao juiz. Ou a gente tem a segunda figura, MP requisita ao juiz. Então, a preventiva a gente tem essas duas modalidades. Ou o delegado vai representar o juiz, ou o MP vai requisitar o juiz. Tá? Dentro das características, né? Depois a gente vai estudar quando que se pode pedir uma preventiva e quando se pode pedir uma temporária. Tá? Temporária é a mesma coisa. O delegado ele representa ao juiz e o MP requisita ao juiz. Beleza? Então tá aqui. Já no processo, como a gente só tem a prisão preventiva, a gente vai colocar aqui duas divisões. Vamos colocar assim, igual eu tava falando pro David. Tudo que for 2020 é referente a pacote anticrime, tá? E tudo que for 2019 é como que era a lei anteriormente, Uhum. tá? Só que lembrando que ainda tem algumas coisas que estão suspensas. Então a gente vai estudar o quê? A forma como era antigamente e já a forma nova. Quando virar a chave, a gente esquece a forma antiga e começa a ficar só com a nova. Por quê? Vai que não vira nunca essa chave, ou vai que vire amanhã, entendeu? Uhum. Beleza. Então, como que era antigamente? E ainda está atualmente. Quem podia solicitar a prisão preventiva no processo era todas as figuras, tá? Mas o juiz poderia de ofício, tá? Então, a lei atual, que é a antiga, o juiz ainda pode de ofício. Então, batendo inquérito policial na mão do juiz, se ninguém pediu a prisão do réu, e ele vê que tem todas as características, né? Todos os requisitos, os pré-requisitos para ele solicitar uma prisão, ele vai requisitar, ele vai instaurar uma prisão preventiva de ofício. Então ele não precisa de ninguém, ele mesmo já instaura. Em Uhum. 2020, agora, com essa lei anticrime nova, juiz não pode mais de ofício, tá? A não ser Maria da Penha, artigo 20. Então a gente vai deixar esses dois caras em vermelhinho aqui, ó, pra gente lembrar.
Uhum. Então, amanhã, se virar a chavinha, a gente sabe que ninguém mais pode pedir de ofício, porque antes já não podia. Era só uma figura que podia de ofício. Juiz, preventiva e no processo. Então tinha que ser só o juiz, a preventiva e no processo. Agora, se virar a chave com o pacote de crime, vai ser ninguém vai poder pedir de ofício, a não ser o juiz, a preventiva, no processo e, respectivamente, na Lei Maria da Penha, artigo 20. Aí a gente vai lá para a Lei Maria da Penha, dá um bisu nessa 11.340. Artigo 20. Tá. Então é uma única possibilidade aqui, ó. É que sobrou esse cara. Ele não fala nada em específico. Só fala que a prisão preventiva pode ser decretada ao agressor de ofício pelo juiz. Então o juiz não precisa da provocação de ninguém, nem do Ministério Público, nem do delegado. E ele pode instaurar essa prisão preventiva. Tá? Até aqui. Pode seguir? Pode seguir? Tudo? Pode seguir. Beleza. Então vamos lá. Aí a gente tem aquele terceiro tipo, que é o flagrante. Tá? Lembrando que, ó, só aqui, tá? Então, ó, todo mundo que tá aqui embaixo é só é só no inquérito policial, beleza? Beleza. E quem tiver aqui é no processo. Agora, flagrante. Flagrante a gente tem que estudar o flagrante próprio, o impróprio, o presumido, provocado, o retardado e o forjado. Tá? Uhum. E aí, seguindo aquela regra, o David, do Código Penal Geral, toda vez que a gente estudava alguma coisa que falava próprio, impróprio, o próprio é a forma natural dele, é o propriamente dito. Então, flagrante próprio é aquele que a gente conhece. É no momento do crime ou logo após. Tá? Ok. Esse logo após tem tempo? Logo após tem um tempo específico, não? Não, a lei não fala, mas aqui vai por conveniência, né? Por exemplo, Ah, assim, eu se eu já vi encontrar. vídeos que fala, né? Esse logo após aí pode se estender. Na verdade, o que se estende não é o próprio, é o presumido ou o impróprio. O próprio nunca pode se estender, tem que ser logo após mesmo. Quando se fala logo após, é questão de, assim, o cara acabou de sair assim, ó, acabou de estourar o banco, as vítimas ainda falam, ó, ele tá pra lá, e aí eu vou, viro a esquina e encontro ele. Né? Viro. Então, mas eles falam logo após porque por conta de perseguição, né? Não, não, então, Porque de novo. Se você falar logo após e confundir com impróprio, é outra coisa. Perseguição é o impróprio. Por isso que o logo após, por exclusão, tem que ser bate-pronto. O cara saiu, você pegou ele. Porque se tá, houver perseguição, já não é o é próprio. impróprio, é É o impróprio. impróprio. Entendeu? Tá. Então, por isso que o próprio tem que ser logo após mesmo. Porque se eu conseguir perseguir ele e essa prisão em flagrante for devido a uma perseguição, já não é próprio, é impróprio. Tá? Então, o segundo tipo é o impróprio, quando se tem perseguição. E essa perseguição tem que ser ininterrupta, tá? Não tem prazo para finalizar. O que a gente vai Pode, colocar aqui? pode ficar 24 horas direto, Pode ser desde que não tenha 24, interrupção, né? 36, 48, uma Desde que não tenha semana, interrupção, né? desde que não tenha interrupção e você não perca
A jurisprudência fala assim, não perca o rastro, né? Não pode, por exemplo, assim, o cara assaltou o banco hoje, eu fui lá, perguntei para as vítimas, eles falaram, ó, ele pegou um carro assim assado e seguiu naquela rua. Aí eu vou, aí o outro cara fala, ó, ele virou aqui, e tô lá perseguindo. Aí eu perco a pista, fala, ó, não sei mais. Aí no dia seguinte alguém me liga e dá uma denúncia anônima. Já era, já se quebrou o lapso. Uhum. Porque eu já perdi já tinha perdido a perseguição dele, né? O rastro. Então você tem que ser ininterrupto e não pode perder o rastro. Certo. Terceiro, flagrante presumido. É quando você encontra o suspeito logo após o crime com objetos que façam você presumir ele ser o autor. Então aqui já fala presumido, né? Então você encontra alguém logo após o crime. De novo, não pode ser assim. Depois de 2 dias eu fazendo uma patrulha, eu encontrei alguém com objetos encontrado e eu vou já fazer o flagrante. Já não pode. Tem que ser logo após também. O presumido dele é logo após, só que você não teve nenhum. Você não estava em perseguição dele. E aí você, fazendo uma ronda corriqueira no local, você encontra alguém com objetos que façam você presumir. Então são objetos do crime, roupas características, tá? Então esse é o presumido. Tá? Flagrante provocado, ele é ilícito, não pode ser possível. Aqui diz o quê? O flagrante ilícito pode até gerar o famoso crime impossível, tá? Então lá, quando eu pego e me visto de usuário de droga, vou lá numa boca de fumo e eu tento comprar uma droga, tá? Nesse caso, eu estou tentando fazer um flagrante provocado, então é ilícito, porque gerou um crime impossível, tá? Por impropriedade absoluta dos meios ou do objeto. E aí não se tem crime. Não se tem crime porque você não conseguiu comprar a droga, né? Não. Lembra lá na parte geral que toda vez que tiver impropriedade dos meios ou absoluta incapacidade do objeto, é crime possível. Então, Ah, tá. nesse caso, não é porque eu não consegui comprar. É porque o cara, ao me fornecer, ele não está fornecendo a um usuário, ele está fornecendo a um policial. Então a droga, ela é ilícita. O É. meio que ele está fazendo é até válido. Vender a droga é até válido, né? Mas É. o tráfico de drogas, ele é um crime que precisa de ter um sujeito passivo, né? Você precisa entregar a droga para alguém. Senão não é tráfico de droga, eu só estou portando, eu só estou usando, né? Guardando. Agora, quando eu entrego para alguém, mesmo sem ter finalidade de lucro, aí você pode colocar um tráfico. Agora, esse alguém não era uma pessoa, era um policial que estava disfarçado esperando receber. Então, por isso disse crime impossível. Hum, Beleza? Tá. eu não entendi muito não, mano. Não. Você lembra Não. do penal geral, né? Não, lembro Tá. sim do crime impossível, Então, tal. Mas fala alguns exemplos de crime impossível. crime impossível é um homicídio com uma arminha de água, Tá. Por né? que é Você querer, impossível matar a pessoa com arma de água? porque o meio, né? O meio qual você tá executando é impossível, né? Não tem Hã? como. Não tem É, como. absoluta impropriedade, absoluta incapacidade letal do objeto. Isso, Né? isso, Outro isso. exemplo, tem como você chegar no quarto e dar uns tiros na pessoa, sendo que ela já estava morta por veneno aplicado anteriormente? Não, porque é pré-existente, né? Então, É- mas é porque aquele cara já é um defunto, já não é uma Você não pessoa. pode matar um morto. Você não pode matar, Isso. né? É, Agora imagine o isso. tráfico. Eu tenho um tráfico de drogas.
Aí o que eu preciso para caracterizar o tráfico de droga? A droga, né? E eu Isso. preciso entregar para alguém, beleza? É. Eu vou dar um exemplo bem tosco, mas imagine que um policial vê eu lá numa atitude suspeita traficando, entregando a droga assim para alguém. E aí ele me prende. Quando ele vira, esse alguém é um boneco. Hum, Aonde que ele estava caracterizado um crime de tráfico? nunca, né? Porque era um boneco, não era uma pessoa mesmo, né? Era uma pessoa. Eu tava. Aí ele vira pra mim, não, mas você não pode. Eu falei, não, essa droga é de uso pessoal. Eu tava brincando aqui de entregar a droga a um boneco. Sim, Vai me sim. prender pelo quê? É, Entendeu? é. A figura do policial, por mais que não pareça, é um boneco também. Porque ele não Hum, tava ali comprando. Ele se fez passar por uma pessoa para adquirir essa droga. Entendeu? é, porque eu vejo muito policial assim, né? Policial Que em que vai filme fazer que isso. você vê? Sei lá, nos boatos até pela região, falar, ó, que você Não. escuta falar, né? Tem que tomar cuidado aí para não vender droga para policial disfarçado, essas coisas, né? Não, não, isso daí não existe. Você pode Não existe, vender não. droga. O que acontece é assim, entrou, se você estivesse falando de lei nova, aí eu admitiria. Agora, o que Certo. você está falando é boato que você ouve ou coisa que você assiste na TV. Filme É, americano não é realidade. O é, flagrante, o flagrante forjado nos Estados Unidos, ele é lícito. Entendeu? entendi. E aqui não é, Brasil, né? o direito não admite flagrante forjado. Ah, policial plantou. Eu ouvi falar que policial plantou a droga e conseguiu prender o cara por tráfico. Aí são outros 500, né? A gente tá falando de Ah, uma atitude errada do policial que ele conseguiu ludibriar a lei. Mas o que eu tô falando é que Tem até um documentário, Igor, aquele que o Dr. Palumbo participa. Ele com a equipe dele, do Garra. Que teve uma situação que os dois policiais chegou com um Corsinha, né? E fingiu comprar a droga, pediu a droga, aí o sacola, ele foi lá, pegou os R$ 20, aí foi buscar 2 pinos. Aí ele entrou na viela, veio com os 2 pinos. Quando ele veio, aí o policial foi e anunciou que era a polícia, né? Ele correu, os caras saíram do carro, correram atrás dele, o maluco derrubou ele, meteu o grampo, né? E aqui é polícia e tal, e me leva onde tá o dinheiro, mano. O cara já não tava mais com o dinheiro, só entregou os pinos. E ele teve então, que levar mas o policial. o policial foi lá comprar droga? Foi. Já não pode. então Dois, então não pode, né? Então, agora eu entendi, pô. Já não Porque na pode. minha não, cabeça poderia, eu sempre Não. vi essas coisas. O que o policial pode fazer é ação controlada. Não sei se porque é o David, ilícito, né? não sei se o André tá falando isso. A ação controlada pode. O que que é a ação controlada? É você ver ele praticando o tráfico. Então é você ver ele vendendo para alguém e você aguardar essa conclusão ser feita e depois você chegar lá e grampear o cara. Não, Hum, não foi isso. Então, Na e só verdade, isso, só isso que é isso. ele tava fazendo uma campana e aí tava vendo o maluco passando a droga ali, entendeu? Hum? Só que o que os caras fizeram? Os caras falaram, vamos fingir comprar a droga e aí ele vai buscar, quando ele voltar a gente grampeia, Não entendeu? pode, não pode, É. ah, não pode. caramba, mano, que Se curioso. passou isso num documentário, foi cagada deles, porque quem vê esse documentário, se o advogado vê ou o promotor vê, já tá cagado essa prisão. Já tá cagado, já no vai proceder o auto do inquérito, né? Né? O flagrante já tá Ele relaxado, já relaxou, já moiou. tá? Então, o flagrante, para a nossa prova é o seguinte, flagrante provocado, ele é ilícito. Agora, por que eu citei? Entrou uma figura nova, tanto na lei de drogas, quanto na lei de organização. Não, na lei de estatuto de desarmamento. Tá? Que entrou falando, mas aí a gente vai ter que ver com os professores como que vai se proceder. Entrou uma figura lá falando que pode ser preso se você vender a droga para policial disfarçado.
Só que o que eu acho? Esse policial disfarçado não pode ser um policial infiltrado, senão vai ser, Então, senão vai ser mas aí, provocado. ô Igor, mas aí já entra também no pacote anticrime, né? Porque Aham. na lei de abuso de autoridade agora, os policiais têm que se identificar, mano. Entendeu? Tem que falar, ó, tá preso, aqui é polícia, eu sou o policial André, sou investigador de polícia Não, mas civil. isso sempre teve que fazer. Não, Porque antigamente não precisava se tem, identificar. ou precisa. No momento da prisão, você tem que se identificar, falar quem você é, falar por que você está prendendo ele e ler os direitos dele. Se era Não, feito ou não, fala. não lembro, hein? Que era obrigado a se identificar. É, obrigado, obrigado. Você pode olhar no CPP, é que agora a gente vai perder tempo, mas depois você perde um tempinho e você olha lá na parte de prisão em flagrante. Todo o réu tem o direito de saber por quem ele está sendo preso, Uhum. entendeu? Isso já tá lá desde tralalá bolinha. Então, já era obrigatório você se Mas identificar. então Você por que não tá na pode só. mudança do pacote de crime? De repente foi só para deixar mais claro. É igual a figura assim, algumas figuras entraram sendo que já estava subentendido. Um exemplo é legítima defesa. Legítima defesa como que era? Era de perigo atual ou iminente. A direito ao seu ou trem, já era assim. Então, se um bandido for para matar alguém, eu posso matar ele. Se ele estiver prestes a matar alguém ou pondo em risco a vida de alguém, eu também posso matar ele. Aí colocaram uma figura lá. Se forem casos de suspeito com vítima retida a sua liberdade, que é em ações que tenha. Como que é o nome? Quando eu pego alguém e fico quando tem refém, aí eles colocaram lá um artigo a mais. Quando tem refém, o policial matar o bandido porque tem refém é legítima defesa. Mas já Uhum, estava subentendido, entendeu? Então, uhum. muitas coisas vieram apenas só destacando situações que já se era subentendido. Essa esse é um exemplo, né? Se você abrir o CPP e sair caçando, é que eu não vou lembrar das palavras certinhas, mas vamos ver. Preso tem obrigação. Quem tiver. É foda lembrar a palavra certa para aqui. Preso. Preso vai achar tudo aqui. Tá Ah, procurando aí, já volto. Pera aí, rapidão. é mais fácil lembrar a palavra do que. Prisão. Voltei. Achou? Ainda não, vai demorar muito. Depois a gente procura. Deixa quieto, depois a gente vê. Mas Porque dá uma lidinha aí no CPP que você vai achar. Já era Eu obrigatório. vou. Você não, Cara, não. eu não lembro se é obrigatório, mas enfim. Opa! Certeza absoluta. Como 2 e 2 são 4. E agora a dúvida e quase certeza que eu tenho tá até na Constituição Federal. Caraca. Porque não existe, mano. Não existe como você prender uma pessoa sem você falar pra ela quem você é.
Você não pode sair prendendo a pessoa e falar, você tá preso por quê? Ah, porque eu quero. Eu sou Não, polícia. então, mais ou menos isso. Ah, não é assim não, filho. O cara chegar e falar que a polícia vai me prender, não me prende, não. Só me mostra aonde que você é polícia. Não é assim. Não é só a palavra da boca do cara que vale. Então ele tem que falar, ó, polícia, você tá preso por isso, por aquilo, e seguir todos os procedimentos corretamente. Isso faz Ah, parte do direito do preso, né? então, mas isso no momento da prisão? No momento da Porque prisão. e os polícia com toca ninja, os polícia que não quer se identificar, Então, até mas por tá errado, segurança né? Não, não pessoal. existe isso. Tá. Meu primo mesmo só anda de toca ninja. Então, mas assim, é o que eles praticam na rua e é o que é certo, né? Você É, não pode. tem É igual assim, por exemplo, você quer ver um policial militar se ferrar, ele tira aquele nomezinho dele lá. eu já vi também, tirando e Então, segurando na mão. isso daí tá errado. Se ele for pra corregedoria, toma uma cadeiazinha militar. Não pode, o Uhum. policial tem que se apresentar. Vamos lá, vamos seguir para Não existe esse, eu vou me esconder porque eu tenho medo. Esquece. Isso não é desculpa. Eu tenho medo, quero me resguardar. Não pode. Uhum, Se, se não é por esse motivo, é por algum outro motivo ilícito. Então você está fazendo alguma coisa errada. uhum. Não tá É, aparecendo a imagem do André aqui pra mim, por quê? Será? Porque eu fechei a câmera. Pô, por quê? Fechou, pô? É que você quer me ver? Tá bom, É vai. ah, claro, tem. Você quer me ver? Eu vou é liberar claro. você aí. Libera aí, pô. Aí, André. Aí sim. Beleza. Vamos lá. Então, voltando lá, nós paramos no flagrante provocado, certo? Sim. Certo. Deixa eu só tentar colocar pra cá. Depois eu arrumo isso daqui. Tá. Então, provocado. A gente tem o retardado. Ele é lícito. Só que você precisa do quê? Aí eu vou colocar aqui. Precisa da anuência do juiz. Tá? Então, todo flagrante retardado, não pode o policial falar assim: ah, tá acontecendo um Também não tráfico tem ali. prazo, né? Não, Também, pelo menos na lei não fala de prazo. Mas prazo é, pelo quê? Pelo retardamento? é, Na porque ali verdade, você tá aguardando, vamos supor. não Você tá fala fazendo. prazo. Mas você vai ter que fazer isso tanto acordado com o juiz, quanto você vai ter que falar assim, ó. Na lei, ele não fala o prazo que você tem para fazer essa prisão. Mas na lei fala que você vai ter que falar onde você vai fazer essa prisão e Uhum, aonde que os seus agentes devem estar. Então eu vou falar assim, ó. A minha operação vai ser em Santos, nesse local. A minha possível prisão vai ser aqui. Se não acontecer lá, você vai ter que ir comunicando à autoridade. vamos Ó, supor, tipo assim, tô me... eu tô fazendo campana pra prender o Igor, beleza? Só Aham. que aí o Igor tá, tipo, no Porto de Santos. E aí eu tô acompanhando ele, tipo assim, eu tô presumindo que eu vou te prender daqui uma semana, certo? Isso já com a anuência do juiz e tudo. Só que você sai de Santos e você vai para atravessar a fronteira do Paraguai. Eu posso te prender no mesmo momento, né? Eu não posso deixar você atravessar a fronteira, certo? E aí eu informo ao juiz a sua prisão naquele momento, e não quando eu falei para ele, quando programado. Sim. É isso, né? Aham. Lembrando também que quando você prende alguém fora da sua comarca, você tem que Aham, apresentar imediatamente ao delegado daquela comarca. aham. Né? Tipo, eu aprendi Então, lá em Santa Catarina, beleza? Minha comarca uhum, é aqui de central aqui de São Paulo. Eu tenho que apresentar ele primeiro na comarca lá de Santa Catarina, certo? aham. A polícia de lá, ele vai fazer o flagrante lá e depois vai encaminhar para cá. Aí transfere. Aham. Então, até aí é uma burocracia terrível.
Beleza. Último tipo de flagrante, é o flagrante forjado. O David entendeu aí essa parte? Entendi. Perfeitamente. Tá. Vamos lá. Vamos lá que eu tô achando que a gente tá num ritmo muito devagar. É que a gente tá batendo as ideias aqui. A gente não saiu nem do flagrante. Ó, Mas assim, flagrante forjado. O flagrante forjado, ele é ilícito também, só que você não pode confundir o provocado com o forjado. O provocado tá acontecendo fato ilícito. O que acontece é que você provoca o suspeito a praticar ele. Então, ele já é um traficante, ele já está praticando tráfico, só que você vai lá para provocar ele a praticar o tráfico com você, como se você fosse sujeito passivo. Tá? ô Igor, essa semana eu assisti até um filme mais ou menos com isso. Só que eram os policiais, tipo, chama Corajosos. 4 policiais, aí entre os 4, um deles descobriu que estava assumindo droga que as provas que eles pegavam, né, as drogas que eles pegavam como prova, que eles levavam pra perícia, e aí tava, tipo, eles pegavam, vamos supor, 20 pino, sumia, tipo, 7, entendeu? E era um dos policiais, aí eles forjaram um flagrante e pediram para esse policial entregar uma certa quantidade de drogas lá na perícia. Aí quando ele foi entregar, aí ele tipo viu que não tinha ninguém, ele sentou para separar uma certa quantidade para ele. Aí os policiais chegaram e prenderam ele, entendeu? Então aí é provocado, flagrante provocado. Foi provocado. Então, voltando, a diferença do provocado por forjado. Então, o forjado, o provocado, o cara ele já comete um fato ilícito. Eu só vou lá simplesmente para provocar ele para praticar ou comigo ou para praticar naquele momento em que eu quero prender ele, tá? É ilícito, mas é por isso que é provocado, porque eu provoco ele para praticar no momento em que eu quero. O forjado é também ilícito, mas o cara muitas vezes ele é. Né, caralho? Não, sumiu a palavra. Ele não é criminoso, entendeu? Ele é uma pessoa. O policial não vai com a cara do cara e pega e coloca uma droga no carro dele lá. Isso. Não, eu na casa, Então, eu invado sua casa. na verdade, qualquer lugar, esse suspeito, ele não é. Caralho, me sumiu a palavra. Quando você não é culpado, ele é inocente. É inocente. Então, no forjado, você é inocente, tá? Foi o policial que forjou toda a situação criminosa. Então, a droga não é sua, a circunstância foi forjada, tá? Uhum. Todo o local do crime foi forjado. Você entrou ali de tocar. Então, por isso que o forjado é diferente do provocado. Ambos são ilícitos. Só que o forjado, você arruma todo o produto do crime, o criminoso, entendeu? Na verdade, a pessoa tá sendo uma vítima ali. Beleza? Coitada dessa pessoa, hein, mano? Ela provar o contrário. Tá. Então, a gente passou por preventivo, temporário e flagrante, tá? Agora a gente vai entrar especificamente em temporário, tá? Primeira característica do temporário que difere do preventivo. O próprio nome já diz, ele é temporário. Então a primeira diferença dele aqui é que ele é temporário, tá? Qual que é a segunda diferença? A gente pode até colocar aqui, ó. Primeira diferença. Diferença 1. Tá? Diferença 2. Então a diferença 1 é que o próprio nome diz, ele é temporário. E ele tem prazo para você manter o cara lá preso, tá? E agora nesse pacote nova de abuso de autoridade, esse prazo antes ele tinha o que mudou, né? Antes você já tinha que falar pro cara, então, ó, você vai ficar preso 5 dias. Quando acabava esse prazo, tinha que chegar uma autorização do juiz para liberar o cara. Tá? O que mudou é que agora sim, contou seus 5 dias, o delegado vai lá só e abre
a carceragem. Ou então o agente penitenciário que está lá no DPEM vai lá e abre a carceragem. Não precisa mais de ordem de soltura que tinha. Tá? É a única diferença que tem. No E esse pacotinho. prazo tem que. Sim. Caraca, velho. E esse prazo tem que ser decorado aqui. Eu vou colocar de vermelho, porque aí cai. Então vai ser 5 dias prorrogáveis por mais 5 dias em crimes normais e 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias em crimes hediondos ou equiparados. Tá. Tá? E aí David já tá craque nisso e já decorou a metade dos crimes, né? Eu acho que tô no caminho, né? Beleza. Diferença número 2. O temporário, qual que é a segunda diferença? Em que momento que pode? A gente viu lá em cima, né? O temporário, ele pode ir no processo ou no inquérito? No inquérito, ele pode. FTP. Isso. Então a segunda diferença é isso. Diferente da preventiva, ele só pode no inquérito policial. Tá? Então a gente tem a segunda diferença. E a terceira diferença, que é mais cobrada ainda, quando que eu posso prender, né? Diferença 3. Então, quando que é cabível a minha prisão temporária? Então, a primeira coisa, eu tenho que reunir materialidade do crime. Tem que ter materialidade. Tem que ter prova de autoria. Vou colocar aqui, reunir prova mínima. Não precisa ser absoluta. Algumas provas mínimas de autoria precisa. E aqui, a gente vai colocar aqui, ó. Ou colocar uma do lado da outra. Então você vai ter duas circunstâncias. Então, ou quando o réu ou suspeito indiciado não tiver residência fixa ou apresentar, ou não for civilmente identificado, ou não for civilmente identificado. Esse civilmente identificado remete àquela lei de identificação criminal, tá? Opa. Então, assim, o cara está sendo indiciado, ele está sendo investigado de um crime, e ele não tem residência fixa, ou ele não foi civilmente identificado, essa é a primeira causa. Ou imprescindível para investigações de, e aqui a gente vai colocar, rol taxativo. O que é isso daqui? Vamos, filho. Vou colocar de vermelho. Dá um Ctrl N aí. Coloca em negrito. Tá. Então, o que significa isso? Você vai ter que sempre ter materialidade e autoria. É o primeiro pré-requisito. O segundo vai ser um desses dois. Ou ele não, ou vai ser imprescindível para investigação, ou indiciado não tem residência fixa, ou não for civilmente identificado. Em qualquer crime, não. É um rol taxativo, diferente da prisão preventiva. Tá? Aqui tem os crimes específicos. E aí vocês vão ter que estudar a Lei 7.000... 960 de 89? Não lembro. Lei... 7.960 de 89. Prisão temporária. Isso mesmo, 7.960. 960 de 89. Você é louco. Objetivo da lei 7.960. Então vocês vão ter que dar uma olhada nesse rol aqui, tá? Então, beleza. Diferente da preventiva, esse daqui é um rol taxativo. Então, o cara tem que estar sendo investigado em crimes que estejam dentro dessa lei. Que se não tiver, então tem que ser alguns crimes, por exemplo, homicídio doloso, roubo, estupro,
estupro de vulnerável, roubo, já falei, extorsão mediante sequestro, Sequestro. sequestro ou cárcere privado, envenenamento de água, genocídio, crimes contra o sistema financeiro e crimes de organização. Falsificação de medicamentos para fins farmacêuticos. Não, esse daí tá no hediondo. Tá no hediondo, né? Tá no hediondo. Crimes ligados à organização criminosa ou bando ou quadrilha, que estão vetados, mas estão lá. Então, uma parte dos crimes são esses, tá? Beleza. Então, a gente tem prisão temporária aqui. Prisão Perfeito. preventiva, tá? A prisão preventiva vai ser quando? Você vai precisar de um desses 3, 4. Então, a gente vai colocar até o mnemônico aqui, ó. GOP, GOI, GOP, GOI, FIC, ALP, aplicação, ALP, GOP, GOI, SIC, SIC. Então a gente vai colocar aqui, ó, garantia da ordem pública, garantia da ordem... Hã? Não, eu apaguei porque estava errado. Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, aplicação da lei penal, e aqui conveniência da instrução criminal. Isso cai, tá? Então esses 4 caras sempre são cobrados. Tá? Ou então a gente vai fazer assim, ó. Sempre vai ser, você vai ter que pegar um desse aqui de cima ou um desse daqui de baixo. Tá? Então, quando a prisão preventiva ela pode ser solicitada ou no golpe GOI-SIC-ALP, ou dos cumprimentos de medida cautelar, ou na Lei Maria da Penha. Tá? Você vai pegar um desses e mais daqui, crimes com pena máxima maior do que 4 anos. Certo. Isso na preventiva, né? Isso na preventiva. Beleza? SIC-ALP. Deixa eu só dar um bisu aqui para ver nas minhas anotações se tem mais alguma coisa de preventivo. Cara, ô Igor, eu não tinha notado nada disso no GOI, cara. De verdade. É porque você tava conversando no momento, né? Certeza. Porque Não tava. Se eu anotou? tava. Lógico, se eu tenho isso anotado. Nossa, aí você pegou isso aí depois, mano. Ih, pegou depois. Só sei dizer que quando tem mnemônico assim é um alívio, né? Ou sumiu os fichamentos. Eu não tenho anotado aqui, eu sumi meus fichamentos. Ou eu não anotei, mano. Não é possível. Tá. Beleza, então é o seguinte. De prisão, a gente basicamente acabou. Aí eu vou criar só um fluxo aqui embaixo. E aí a gente vai partir para a parte que é prisão pena. E prisão pena é bem pouquinho. Então vamos lá. Fluxo da prisão. Vai se chamar esse cara aqui. Então, como que funciona o fluxo da prisão? Então, no primeiro momento, a gente vai ter a figura do quê? Condução coercitiva. O que é essa condução coercitiva?
Vou colocar 2 exemplos aqui. É o policial militar. Tá? Então, o que significa essa condução coercitiva? Quando a gente fala assim, um policial fala na rua do você está preso, na verdade está errado, né? Uhum. O correto é ele falar, você está detido, tá? Por uma possível averiguação. Uhum. Que prender mesmo, só o juiz que pode prender, né? Então, o Primeiro que ele vai fala ser? que O que a gente vai fazer? A gente vai deter essa pessoa e vai fazer uma condução coercitiva até a delegacia. Então, essa condução coercitiva, eu coloquei 2 figuras aqui que podem ser qualquer pessoa. Então, pode ser o PM de rua, que vai levar a qualquer pessoa do pessoa, povo, né? qualquer pessoa do povo, tá? Então, a gente tem a primeira figura aqui, que é, levar a pessoa coercitivamente até a delegacia. Então, segunda figura. Aqui a gente vai falar da recibo de entrega. O que é esse recibo de entrega? Quando você chega e apresenta esse preso, você tem que. A PM sabe disso, né? Mas se fosse a gente não saberia. Você tem que exigir um documento que é falando que esse cara saiu da minha responsabilidade e está passando para a responsabilidade dessa pessoa que está recebendo ele. Porque se acontecer alguma coisa após isso, eu já não sou, já me eximo de responsabilidade, Isso. tá? Então aqui vai acontecer o quê? Recibo de entrega. Delegado entrega o recibo para... Vou colocar Para aqui, ó, PM. uma cópia para quem levou, outra cópia. Não, é só uma cópia só. Então ele entrega uma cópia para quem levou essa pessoa. Terceiro momento. Oitiva, testemunha. Isso daqui é só um nome, tá? Não significa que são 8 testemunhas e nem que você vai ouvir as testemunhas aqui. Então, nesse momento, a oitiva da testemunha significa o quê? Comunicar imediatamente Os familiares. familiares, pessoas indicadas, MP, e realizar o APF. Tá? Quarto momento. Auto de prisão em flagrante. Isso, Isso. APF é auto de prisão em flagrante. Quarto momento, nota de culpa. Essa nota de culpa é um documento que o réu, o suspeito vai assinar, tá? Uhum. E aí, o que significa? Não significa que ele está assinando que ele é culpado. Apesar do nome se chamar nota de culpa, você tem que explicar para ele que simplesmente ele está ciente de quem o prendeu e o porquê que ele está sendo preso. Tá? Então Certo. você vai, na nota de culpa, ele vai falar assim, ó, eu estou ciente que eu estou sendo acusado de latrocínio, eu estou ciente que eu fui preso pelo policial, agente assim, assim, assado, e eu estou ciente que foram lidos todos os meus direitos. Então aqui, ele, suspeito, assina 2 vias da nota de culpa. E se ele não assinar? Você pega 2 testemunhas. E isso é o Tá? próprio delegado, o escrivão que fornece esses documentos? Isso. Ali Eu acho que no momento da deve ser. oitiva ali? Deve ser o delegado ou quem ele mandar fazer. Então ele vai assinar 2 cópias. Por quê? Uma cópia vai para o inquérito policial, tá? Uhum. E a outra para o juiz. Tá? Essa outra cópia, vou colocar aqui, ó, audiência custódia.
em até 24 horas, finalizar o APF. Então, a audiência de custódia é todo um pacotinho. Você tem até 24 horas para finalizar o APF e enviar o suspeito mais o APF mais uma das notas de culpa ao Isso não juiz. tem hora, né? Não tem hora. A audiência de custódia não tem hora. A única coisa que pode ser cobrada é isso daqui, né? Quanto tempo você tem, Uhum. né, Para fazer a audiência de custódia. para fazer a audiência de custódia? Ou enviar o suspeito mais a nota de culpa. Você tem até 24 horas. Tá. Então, assim, ó, prisão cautelar, acabou. Não tem mais Pô, nada sobre prisão cautelar. é foda, já pensou se pega um flagrante, tipo, 10 horas da noite, você vai fechar esse flagrante 4 horas da manhã, você tem que ligar pro juiz, mano, algum bagulho? Passar alguma Foda informação? por quê? Porque o juiz vai. Não, o juiz tá acostumado, né? O juiz de plantão, né? Não é qualquer juiz. É um juiz que ele fica de plantão Mas vai só pra. saber, mano. O Né? cara tá dormindo lá. Tá doido? Não. Ô, Não é seu qualquer juiz, delegado, não, mano. seu É um delegado, filha juiz. da puta. Você vai ter lá na sua delegacia o endereço e telefone Do dos fóruns que tem um plantonista. juiz de plantão. É É igual a o delegacia. plantonista. Tá. Prisão pena ou prisão definitiva, que é o outro lado. Então aqui foi após o trânsito em julgado, o juiz já deu a pena dele. Aí a gente vai ter prisão simples, detenção e reclusão. Aham. Vamos lá. Vamos fazer uma tabelinha de assim, ó. É melhor. Você é Prisão louco, dá mó simples. trabalho. Então, não. Vai lá, ia falar besteira. O que você vai falar? Não, ia falar que dá maior trabalho pra você prender um maluco. Dá um trabalho da porra, né? Dá, mano. Qualquer coisa fala pra ele, mano, você vai ficar solto aí, tá ligado? E fica de boa. Toma juízo aí. Você lembra, David, de quando que em que momento não? A figura da prisão simples, em que tipo de crime que ela é imputada? É na contravenção penal, né? Um jogo de bicho, uma corrida de cavalo fora do hipódromo. A corrida de até. Vamos lá, então. Prisão simples. Qual que é a característica da prisão simples? Ela nunca pode ser em regime fechado. Nunca. Quando eu coloco Tá. aqui nunca, a banca vai tentar falando assim, uma pessoa que estava em prisão simples, no regime semiaberto, ela cometeu um ato infracional gravíssimo e aí o juiz pode fazer a regressão da pena dela para um regime fechado? Não pode, Não pode, né? tá? Tá. Então, não importa o que ele faça, ele nunca vai regredir para um regime fechado. Ah, se ele matar alguém, aí ele vai responder por um crime à parte, é outra coisa, né? A gente está falando em circunstâncias administrativas que ele faça dentro do regime de prisão simples, que possa fazer ele regredir de pena. Nada. Ele pode faltar lá no juiz, ele tinha que assinar, porque esses caras têm que assinar carteirinha de tempos em tempos no juiz, ele vai e falta. Nada que ele faça vai fazer ele regredir de pena. O que pode acontecer é aumentar a pena dele. Então, ele estava prestes a finalizar a pena dele de prisão simples, vai ser acrescida. O juiz vai impor uma multa. O juiz vai colocar algumas restrições nele a mais. Mas nunca ele vai cair para uma prisão fechada. Beleza? Perfeito. Tá. Detenção. Qual que é a diferença? A detenção, ela nunca pode iniciar em regime fechado. Quando eu falo nunca pode iniciar em regime fechado, é diferente. Ela nunca pode iniciar. Então, o juiz, quando dá lá detenção, a pena dele, detenção, de 4 a 8 anos, ele dá 4 anos, não importa que tenha atenuante, não importa que tenha majorante,
Se a pena base dele, lá no caput da pena dele, do crime que ele fez, é detenção, ele pode pegar a detenção de um dia a detenção de 20 dias, de um dia a detenção de 20 anos. Não importa, a detenção ela nunca vai iniciar em regime fechado. Vai ser sempre em semiaberto ou aberto. O que pode acontecer é por causa de algum descumprimento ou alguma falta grave ou gravíssima, aí sim, ele vai regredir de pena. Ele estava no semiaberto e aí ele pode ir para um fechado. Entendeu? Certo. Então por isso que eu vou colocar as palavras-chave. Aqui nunca inicia, nunca fechado. Se é nunca fechado, em hipótese nenhuma fechado. Aqui nunca inicia fechado. Se eu coloquei nunca inicia fechado, é que algumas possibilidades ele pode regredir para o fechado. Mas iniciar no fechado, não. Perfeito. E a reclusão pode iniciar no fechado. Tá? E é óbvio, né? Pode falar. Prisão simples, qual que é o prazo máximo? 5 anos? Isso. Não tem. A contravenção penal fala que a pena máxima é de 5 anos, né? Não que a. E agora, crimes, né? É que a gente tem que colocar assim: qual a pena máxima de crime e qual a pena máxima de contravenção. Não decorar qual a pena máxima de prisão simples e qual a pena máxima de reclusão ou detenção. Beleza. Tá? Vamos lá. Prisão simples. É 5,20 ou é 5,30, podendo ser 40, né? Com o pacote anticrime, né? Não, 5 ele não mudou nada, continua na contravenção 5 anos. O que Isso, mas mudou na reclusão, são os crimes, né? mas na reclusão, ele pena máxima de 30 anos. É 40 agora, né? Agora é 40 por causa do pacote anticrime, né? Isso. 40 anos. Beleza, vamos lá. E essa parte aqui já era. Coloquei lá pra cima. Vai aqui também. Aqui vai ficar a diferença entre aberto, semiaberto e fechado. Tá? Em regra, tá? Tem as exceções. Mas em regra, penas menores de 4 anos, aberto. Entre 4 e menores de 8, semiaberto. Maior ou igual a 8 anos, fechado. Como é que é mesmo esse colônia agrícola? Como é que funciona mesmo? Isso daqui não existe mais, né? Nem casa de albergado, nem colônia agrícola. Não existe mais. Mas em prova não cai? Pode cair, mas se cair ele vai ter que cobrar a letra da lei, porque por não existir mais, ele não vai falar, me dê um exemplo, me dê alguma coisa assim. Entendeu? Tá muito escuro, não tá? Minha luz aí? Ou tá dando pra ver legal? Minha luz tá muito escura ou tá dando pra ver legal aí? Sua lousa? Dá pra Não, ver minha legal. Branco. Não, minha luz. Minha luz. Ah, sua luz. Ah, tá boa até. Tá boa. Fechou. Agora, última figura, prisão domiciliar, tá? Eu vou separar a mulher dos homens, porque mulher é uma figura diferente. Então, o primeiro caso, réu maior de 80 anos. Então, aqui a gente já tem, ó, David, uma primeira pegadinha. Você viu que a gente até agora estava estudando maior de 60. No 171 era 70. E aqui os caras já fodem mais ainda, é 80. Então a gente tem três idades para decorar: 60, 70 e 80. Na prisão domiciliar, ela fala de 80, ou com grave doença. Tá. Segundo caso. Por isso que o Maluf, hein, quando ia prestar algum depoimento, ia todo se mancando, todo ferrado lá, fingindo, né?
Falou. Verdade. Uhum. Então, o segundo caso é homem ou mulher com filho menor de 6 anos ou com alguma deficiência. Tá? Aí aqui embaixo vai ficar as mulheres, que elas vão ter ainda tem um para homem. Homem com filho menor de 12 anos, se for homem com filho menor de 12 anos, se for único aos cuidados. E é por isso que tem esse cara aqui, ó. Por causa desse cara, de homem com filho menor de 12 anos e for único aos cuidados dele, que lá no inquérito policial, um dos deveres do delegado é levantar se o cara tem filho menor de 12 anos de idade ou com deficiência. Entendeu? Uhum. Sim. Você lembra lá que lá na aula de inquérito policial, a gente viu que uma das tarefas do policial, uma das últimas lá era isso, levantar para ver se o cara ele tinha filho menor de 12 anos, Uhum. se ele era único ao cuidado, se tinha deficiente, é por causa desse cara aqui. Certo. Tá? Aí agora a figura da mulher. Então a mulher que for gestante, a lei fala gestante ou não, só gestante. Gestante ou mulher com filho menor de 12 anos de idade. Aqui a lei não fala se é só ela ou não. Mas como não fala, pode ser ela e o marido. Mas se ela tiver filho menor de 12 anos, ela já tem esse direito. E aqui a gente vai colocar como uma corzinha diferente aqui. A domiciliária até quantos anos, Igor? Desculpa. Não tem pena, né? Não tem pena, Não né? fala, não tem, não Mesmo que fala, ela, ela tem que. mesmo que ela pegue ali de 4 a 8 anos, com essas condições, ela pega domiciliar. Sim, se ela respeitar esse quadradinho que eu vou colocar aqui agora. Se o crime não foi feito com grave ameaça ou violência ou contra filho. Aí nesse caso, se ela não preencheu esse requisito aí de grave ameaça, violência, aí no caso esse pessoalzinho, filho de 12 anos, vai para um abrigo. Aí eu não sei o que eles vão fazer, não, filho. Porque vai ter que prender ela, né? Aí vai ter que tomar providência sobre o menino, mandar pro abrigo, essas coisas, né? Coitado da criança, né? Ou mata a criança. Aí já não é com gente. Não tô brincando. Vamos lá. Beleza? Fogo, pô. Prisão foi. Prisão não tem mais Caramba, nada. o negócio é puxado, hein? Cara, o Igor já decorou tudo isso daí. Aí, ó, cara, amanhã a gente vai ter que fazer uma revisão disso. Ah, vai. Não, antes de começar a aula, a gente revisa. Pergunta pro David se tinha alguma revisão. Ô, professor. Oi. Hein? André, o bom mesmo, mano,